E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa, nosso podcast que conta mais. Estamos aqui com um convidado especial, né? Nosso amigo aqui, Alexandre Nelly. Boa noite, Alexandre Nelly. Boa noite a todos que vão nos acompanhar, que nos estão acompanhando. Boa noite também, acabei esquecendo, Ronaldo Lemos. Ronaldo Lemos, muito bem. E a todos que vão nos acompanhar, nos estar conversando com vocês, desde já parabenizar a ideia. Eu acho que é uma ideia boa, inovadora, e que ela tende a avançar, ser uma moda interessante. Estou aqui com meu companheiro, né, meu amigo, Ronaldo Lemos. Boa noite, Ronaldo Lemos. Quero agradecer desde já, a presença do senhor Alexandre Nelly, que se deslocou da sua casa aqui no nosso canal, para a gente bater um papo bacana. E o tema hoje não poderia ser outro, né? O tema hoje é política. Nós estamos aqui com esse homem que tem uma vasta experiência aí neste grupo, né, de pessoas. Senhor Alexandre, eu gostaria de começar falando sobre a política de 19 e 20, os 2 anos, onde teve um grande pico da pandemia, pode ser? Pode. Eu sei que não foi tarefa fácil para o senhor administrar um município, né, como o Brasil Novo, sobretudo numa das épocas mais difíceis, né, onde foi um ano atípico. Estamos falando de uma pandemia, né? Nós tivemos uma em 1918, onde perderam aí 50 milhões, se me falha a memória, de pessoas. E hoje nós estamos passando de mais de 5 milhões e meio em todo o Brasil, em todo o mundo, aliás, perdão. Isso é uma perca, claro, chocante, né? E o senhor geriu um município numa época tão difícil, num desafio tão difícil. Isso deve ser uma experiência única, cara, né? Mas conta pra gente, senhor Alexandre, sobre o decreto estadual e municipal. O senhor acha que inibiu, ele freou um pouco o contágio desse vírus? O senhor que com certeza tem essas respostas, esses números para nos esclarecer aqui nessa noite, pode ficar à vontade e mais uma vez seja bem-vindo. Só antes dele responder essa pergunta, eu queria que ele se apresentasse para todos aí que estão assistindo aí. Quem é Alexandre? Quando ele chegou aqui, aí ninguém conhecia ele de novo, né? Aí depois ele responde a tua pergunta. Já vamos lá depois na resposta. Quando chegou a esse município, se é do estado do Pará ou de outro estado, se hoje trabalha na área pública ou se é um empresário. Se apresenta aí. Muito bem. Bem, pessoal, eu nasci em Santa Catarina, no município de Presidente Getúlio, oeste catarinense. Cheguei aqui em 1972. Cheguei com 4 anos de idade em Brasnovo. A cidade de Brasnovo não tinha 100 casas ainda. Então era um polo do INCRA na época, a sede do INCRA Transamazônica aqui. E a minha família, meu pai, minha mãe e 5 irmãos, nós viemos para cá trazidos pelo programa do governo federal, na época, chamado Terra São para Homens Sem Terra. Neste programa nós viemos parar aqui em Brasil Novo, moramos alguns dias na Gravina do 40, e logo depois nós fomos morar na Vicinal da 15, onde eu fiquei lá até uns meus 35 anos. Então essa foi a nossa chegada aqui na Transamazônica, onde as coisas eram bem mais difíceis do que é hoje, né? Nós tínhamos dificuldade, inclusive, Daniel, de conseguir sementes para plantar. Uma coisa tão banal parece hoje, né? Mas na época a gente não tinha semente de arroz, de milho, de feijão, para poder plantar a terra. Sim. Tinha terra, mas não tinha sequer semente, né? Então era uma dificuldade muito grande. Mas essa dificuldade também ela fez a gente se enraizar aqui, né? na Transamazônica, nessa região toda. Que você considera paraense? Eu, paraense. Inclusive gosto de todas as comidas típicas. Né? Inclusive do açaí com farinha de tapioca, que para mim é uma delícia, né? Então já me considero paraense, me adaptei nessa região, recebi proposta nessa minha vida aqui há tantos anos de sair dessa região. Já fui visitar várias regiões, volto para cá sempre e digo que essa região é uma das regiões mais promissoras hoje do Brasil, né? Sem exagero nenhum, a Transamazônica hoje é uma região promissora. E morando aqui, vivendo aqui, trabalhando aqui, a gente vê que essa região tem um potencial muito grande, sim. Econômico, financeiro, de um povo extremamente trabalhador, que vieram para cá para fazer a região crescer, produzir, se tornar o que a nossa região é uma referência, principalmente na lavoura cacauíra, né? Nós hoje somos
Pará já é o maior produtor de cacau do Brasil, e a Transamazônica é a região maior produtor de cacau da América Latina, por pé de cacau por população. Né? Então, é uma região muito promissora. Então, foi aqui que a gente chegou. Chegamos nessa época. Então, eu digo assim, eu vi todos os lados da Transamazônica, os bons e os ruins, vivi todos eles. Aí quando chegou para essa região, se tornou um público. Não, quando eu cheguei, a gente se tornou agricultor. A gente foi morar como agricultor. na vicinal da 15, né? A gente foi morar lá, meu pai conseguiu um lote pelo programa do governo federal, 100 hectares, e a gente começou plantando arroz, feijão, e depois, em 76, o cacau, lavoura cacaueira. Tinha pretensão de ingressar na política? Já assim, a pretensão política começou a partir da minha formação. Eu tive uma formação religiosa que eu considerei muito boa, aos 14 anos. E essa formação religiosa, ela me levou a entender que a política é uma ferramenta, que quando bem usada, ela consegue melhorar a qualidade de vida da população. Formação religiosa, assim, o que você... Minha formação religiosa, eu tive uma formação na Igreja Católica. Né? Então, a Igreja Católica promovia reuniões, debates, aprofundamento bíblico, que nos levava a entender a realidade bíblica com a vida que vivemos, chamado fé e vida. A fé, naquilo que está escrito, né, naquilo que está posto, né, nos ensinamentos bíblicos, e a realidade do que vivemos. Então, a minha formação foi baseada nessa questão da fé e vida. E essa formação me despertou para a importância de ingressar na vida política. Então, comecei aos 14 anos na liderança da Igreja Católica, na época, grupo de jovens, a liderança nas celebrações dos cultos, né? E essa formação me levou aos 20 anos a disputar a primeira eleição para vereador. Antes disso, eu participei como líder mais ligado ao movimento social, sindicatos, associações, cooperativas, né? Eu sempre tramitei nesse campo todo, sim, né? Das organizações sociais. E eu vejo que isso hoje, inclusive, eu tenho dito isso, faz muita falta hoje. A sociedade já não está mais organizada como já esteve nesta região alguns anos atrás. E isso não é bom, isso é ruim. E aí eu disputei, depois dessa formação toda, passar por todos esses momentos, eu disputei a primeira eleição em 92. Vereador? A vereador. Eu era ganhou? Jovem. Não, eu fui... Ganhou experiência? Ganhei experiência. Na verdade, para vocês terem ideia, na verdade, o partido que eu disputei na época, Partido dos Trabalhadores, a gente não fez nenhum, não fez ninguém na primeira eleição. Eu fui o segundo mais votado, o quinto mais votado do município, mas o partido não fez a legenda. Então, eu acabei não me elegendo. Mas adquiri experiência, comecei a entender os trâmites, né, das eleições de 92 até os dias de hoje. Eu participei direto ou indiretamente de todas as eleições. Quando eu não era candidato, eu estava apoiando outros candidatos, mas eu nunca fiquei fora inteiramente das disputas eleitorais no município de Brasil Novo. Sempre foi... A primeira vez que o senhor arriscou como vereador, já a gente volta para a pergunta. Tá. O senhor adquiriu muitos votos? Conseguiu tirar um número bom de votos? Eu fui o quinto mais votado. Era 9 vagas. A primeira vez? A primeira vez. Fui o quinto. Qual foi o ano? Foi em 92. 92. Eu fui o quinto mais votado. Então, se o partido tivesse feito a legenda necessária na época, eu teria sido eleito. Não foi por falta de voto, foi por falta de legenda partidária que acabei me elegendo. Sim, sim. Então, ali, naquele momento, eu já senti na eleição que dava para tramitar bem, né, no meio político. Nessa época, eu trabalhava transportando agricultores. A gente tinha uma associação de transportes comunitários. Na época, o transporte dos agricultores era muito difícil nessa região. Você não tinha moto, você não tinha carro, então você tinha pau de arara. O pau de arara. Né? E eu trabalhei 10 anos da minha vida em pau de arara. Quer dizer, dirigindo caminhões que transportavam agricultores das vicinais. Tem uma história, viu, cara? 10 anos. 10 anos. Transportando, e eu fazia 5 vicinais por semana. Na segunda-feira eu fazia... Pau de arara. Então, assim, a gente fazia 5 vicinais por semana, e nessa minha foi 10 anos.
o que me ajudou também a entrar na política, pelo conhecimento, né, pelo trabalho realizado, foi me levando a entrar na política, mas foram 10 anos assim, andando, né? E naquela época eu digo a vocês que as nossas finais eram muito pior do que hoje, muito difíceis para se rodar de caminhão, né? Mas foi assim, então 10 anos, e aí Esse foi o início. foi início. Você foi vereador quantas vezes no município? Aí depois entrou para prefeito. Eu fui vereador 2 mandatos. Eu me elegi, a primeira eleição minha em 2000. Em 2004 eu fui reeleito. E fui até 2008, foi 2 mandatos. Fui presidente da Câmara em 2003 e 2004. Também fui presidente da Câmara. Me elegi em 2004. Em 2008, segundo mandato, eu disputei minha primeira eleição para prefeito. Em 2008. Ganhou. Perdi. Ganhou. Perdi por José Carlos Caetano, né, que na época já ia para a reeleição. Eu perdi, e perdi por 113 votos. Quer dizer, poucos votos. Por falta de experiência, talvez minha, né, era novo na política, né, nunca tinha disputado a eleição para prefeito. Foi uma boa disputa, Eram só 2 candidatos, né, eu e o meu adversário. E foi assim, faltou poucos votos, talvez uma estratégia melhor, mal elaborada, a gente acabou perdendo a eleição em 2008 para prefeito. Qual foi a primeira vez que você, o ano e a primeira vez que você foi prefeito? Como foi? Foi questão de voto? Foi voto. Foi. Nesta eleição houve problemas eleitorais e o prefeito acabou perdendo seu mandato na época. E em 2011, em junho de 2011, teve uma eleição chamada eleição suplementar. Em 2011, no caso, que era o prefeito era o Santos. Era, não? Porque na verdade, em março de 2009, o prefeito já foi afastado do mandato. Ele ficou 3 meses só no mandato. E aí os presidentes de Câmara começaram a assumir. Eu lembro, né? Na verdade, foi 4 prefeitos em 4 anos. Naquele período. Eu lembro. 4 prefeitos aqui no Brasil em 4 anos. Porque os presidentes da Câmara, o Santos assumiu uma parte e a vereadora Fátima, na época, assumiu a outra parte até a eleição. Então, começou com o prefeito, que foi cassado, depois veio o Santos, depois veio a Fátima, depois da eleição. Em 2011, eu venci a eleição. Quantos votos, lembra? Com quase 5.200 votos na época. Aí perdeu outra vez? Aí o meu mandato foi um mandato de 1 ano e meio, metade de 2011 e 2012. Aí fui para a reeleição em 2012. Aí perdi a reeleição para ex-prefeita Marina, na época eu perdi a eleição por 318 votos. Perdi a minha reeleição em 2012. E aí? Aí fiquei fora da política de 2012 até 2016. Fui tocar serraria, fui serrar madeira, né? Fiquei um período assim, mas sempre na base, visitando, conversando, dialogando, fazendo análise política do município, acompanhando as ações. E fiquei esses 4 anos numa serraria, serrando madeira, comprando madeira, né? Tentando legalizar uma serraria que depois nem consegui legalizar, com as dificuldades todas. E em 2016 eu disputei a outra eleição, onde fui eleito no mandato 2017-2020, que encerrou agora 2020, que foi o meu segundo mandato de prefeito. Tá, agora que cabe. Exatamente. Agora cabe. Refaz a pergunta aí, Ronaldo. O senhor enfrentou um período atípico, né? Foi 2 anos do pico de uma doença que teve uma mais forte há cerca de 100 anos atrás, em 1918, se não me falha a memória, falando da gripe espanhola, né, que matou 50 milhões de pessoas ao redor de todo mundo. E essa não tão fraca também, um vírus mortal que até hoje está ceifando a vida, inclusive eu também fui infectado, né, e tantos parentes, tantas pessoas. Mas assim, senhor Alexandre, o senhor foi um cara que estava à frente do poder maior municipal aqui da cidade de Brasil Novo, né? Numa época tão difícil. O senhor atravessou 2 anos, eu imagino que foi muito difícil. Deve que o orçamento talvez ficou estourado, entre outras coisas, né? O problema de saúde é a prioridade do município, é o meu ponto de vista, né? É a prioridade para todos os efeitos, né? O senhor acha que as medidas que a Prefeitura de Brasil Novo, no meado de 2019 e 2020,
as medidas que eles tomaram, né? Eu estou falando do fechamento do comércio. Ele inibiu, ou seja, ele conseguiu frear, houve uma resposta positiva no sentido do avanço do contágio do vírus? Veja bem, a pergunta é extremamente inteligente, né? E bem elaborada. É assim, deixa eu começar dizendo o seguinte: governar por si só já é um grande desafio, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. Governar é um extremamente desafiador, né? Você precisa ter capacidade de gestão pública e, ao mesmo tempo, capacidade de construir alianças. Imagina. E isso é um desafio enorme, né? Para qualquer gestor, seja ele em qualquer esfera, como já falei, é um grande desafio. E governar, no contexto geral, um grande desafio. Governar na Amazônia é 10 vezes mais desafiador. A Amazônia, eu tenho discutido isso e com quem poderia mudar isso, infelizmente ainda não mudou neste país, que é o rateio de todos os recursos que voltam para a administração pública, eles voltam por número de habitantes, sem levar em consideração as dificuldades que cada região tem no país. Então, assim, quando a gente governa na Amazônia, eu vou receber por número de habitantes o mesmo que um morador lá de Santa Catarina, um prefeito de lá recebe, que é com as dificuldades muito menores do que a nossa. Por isso eu estou dizendo que governar é um grande desafio, e na Amazônia um desafio ainda maior. Você pega um município desse com 2.400 km de estrada, você imagina, é como daqui em Uberlândia, em Minas Gerais, tudo dentro do próprio município. É exagerado. Então é um desafio muito grande, né? Você construir política pública que atenda a todos da forma que deveria ser. E aí você é pego com uma pandemia que ninguém, por mais inteligente que fosse, imaginaria que acontecesse da forma que aconteceu tão rápido e que afetou o planeta. Todos os países, sem exceção, foram contaminados pelo novo coronavírus. E isso criou uma forma de você não entender mais bem o que está certo, né? E como fazer certo. Porque assim, você tinha a ciência dizendo uma coisa, a política em algumas formas dizendo outra, e você como gestor tinha que tomar a decisão. Então a pergunta é assim: a pandemia, ela não trouxe uma fórmula, como não tem ela até hoje. Hoje se tem vacina, se tenta controlar tudo mais, que eu quero falar daqui a pouco, 2 minutos sobre isso, 2, 3 minutos. Mas ela pegou todo mundo sem as condições de um planejamento de enfrentar essa pandemia, seja em qualquer governo. A gente viu isso acontecer na Europa, nos países ricos. O desespero, porque ninguém estava preparado para isso. Né? Você até se prepara... Países de primeiro mundo. De primeiro mundo, toda a tecnologia na mão, não estavam preparados. Você até pode se preparar para uma guerra. Você pode planejar uma guerra. Mas você não planeja a chegada de um vírus com tanta força, né? Igual o Covid-19. Então, assim, voltando para o Brasil Novo. Nós também fomos pegos desta forma. Primeiro, o município não tinha base e não tinha recursos para garantir que todas as pessoas pudessem ter a proteção que deviam ter. Nós não tínhamos isso. Porque, como a gente fechou o orçamento de 2019 para 2020, o orçamento do município, ninguém nem sonhava com uma pandemia desta. Então, todo o planejamento não continha dentro dele o tratamento de uma pandemia desta forma. Não tinha como você planejar isso. Então, assim, foi muito ruim este momento. Porque você tinha que tomar decisões. E nem todas as decisões do governo agradam a todo mundo. E nem todas as decisões que o governo toma, elas são as mais acertadas. Eu seria hipócrita em dizer que todas as decisões que eu tomei como prefeito foram as mais acertadas. Tratando-se de um problema sanitário, o senhor não podia, de forma alguma, desacatar. Não tinha como. Porque assim, você responde por isso. Né? Então, assim, os decretos, a pergunta bem coerente, assim, os decretos ajudaram ou não a aliviar o contágio do Covid-19? Em algumas, sim, outras não. Porque os decretos eles só funcionam, a intenção do decreto não era ruim, dos decretos, foram boas, que era evitar aglomerações. Esse era o principal item do decreto, né? Evitar aglomerações, porque as pessoas tivessem uma barreira natural de não se contaminar.
Mas o decreto só funciona quando há uma compreensão global dessa necessidade. Do outro lado, fica o debate de que como fica o meu emprego, como fica a minha empresa, como fica a geração de renda, como fica, né, tudo isso, que é um outro debate. A economia do município, né? Você quebra uma empresa, às vezes por causa de um decreto você bota outras pessoas na rua, você desemprega. Mas por outro lado, eu tenho dito o seguinte, o que eu sempre falei é o seguinte, você precisa estar vivo. Você precisa proteger a vida, em primeiro plano, né? É claro que você protegendo a vida, você tem que ter um segundo plano de fazer com que essa vida do ser humano ela tenha as condições de sobreviver. Porque se... Mas a pergunta é, com essa obediência do decreto, esse fechamento, né, dos comércios, não tem prejudicado muito o município por causa do fechamento? Tem prejudicado. Por causa da economia. Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui, aí essa empresa é preciso ser fechada. Dentro da empresa eu tenho 10 funcionários. Esses 10 funcionários, ele tem, cada um deles, vamos botar 6, tem família. Cada um tem 3 meninos, 2, 3 meninos. E aí não fica complicado para a economia da cidade? Não deu uma baixa na economia do município? Se afeta a economia, afeta. Sem dúvida nenhuma. Afeta a economia do Brasil e do planeta. Não só por causa das medidas restritivas, mas porque o investimento ele mudou o foco do dinheiro público. Mudou o foco, né? Ele mudou, você tinha um planejamento de gastar com a saúde 50 mil, é só um exemplo, você gastou 100 ou 150. Você mudou o foco do investimento. Em relação às empresas, Daniel, houve no caso também, se tinha um investimento para investir na infraestrutura, tinha que tirar para botar na saúde. Para colocar na saúde, que virou prioridade, né? Inclusive, o nosso hospital, você viu que ele era antes, que ele se tornou, nós tivemos que abrir uma área específica para tratar do Covid-19. E aí ali você tinha equipes e medicamentos que você não estava no teu orçamento. Agora as empresas, elas foram de certa forma assim. Mas eu faço uma avaliação no final do meu mandato, 2020, eu fiz uma avaliação. De todos os municípios da Transamazônica, foi o município com menos contágio por pessoas do Covid-19. E com menos óbito também, em 2020. E nós temos um município do mesmo porte nosso, Vitória, Senador Zé Porfírio, do mesmo porte nosso, e nós fomos o que menos fomos contagiados eu Covid-19. Eu acompanhei parte, cheguei em 2018 aqui no Brasil Novo, onde eu pude ver também, eu estava aqui nesses picos da doença. A minha pergunta é a seguinte, um complemento na verdade. Sim. Então a sua ideologia, ela defende unicamente a obediência de um decreto acima de qualquer coisa, ou cabe dentro do seu consenso de entendimento, cabe uma conciliação, ou seja, vamos com calma, porque tem microempresário demais que faz lucro. Esses caras injetam economia aqui, que é coisa de lucro. Então vamos o segundo maior empregador, depois da prefeitura é o comércio. Pois é. Então, eu estou fazendo essa pergunta para o senhor, por quê? Porque eu lembro que em 2019 e 2020 não teve uma radicalização aqui. Eu estava aqui no Brasil Novo, e eu tenho casa em Altamira também, e lá foi mais radical, lá foi mais veemente. Eles fecharam a porta do comércio, passivo de multa, passivo de até prisão, até falaram de umas sanções mais pesadas, né? Então eu vi que o senhor está de acordo então com a conciliação, né? Conciliação, e principalmente o diálogo. O que ficou afetado em Brasil Novo nesse período que de fato ficaram fechados por um período? Bares e casas noturnas, e quadras de esporte e campos de futebol. Esses ficaram fechados 5 meses consecutivos. Totalmente. Lembrando que alguns municípios, por decreto do governo, do estado, igreja também, né? Sim, o que porque nós não colocamos nenhum decreto aqui. Eu estou por dentro de algumas igrejas, alguns municípios, que tiveram que fechar as portas mesmo, ficar fechada muitos dias. O que não foi o caso de Brasil Novo, né? O que a gente fazia em Brasil Novo, com as lideranças religiosas, de várias reuniões, com os pastores, padres, o que eu dizia, de usar o bom senso. Na hora de falar com seus
os seus fiéis, com a sua comunidade religiosa, usar do bom senso, né? Mas os nossos decretos nunca previram fechamento de igreja, né? E longe de mim isso, jamais. Mas o bom senso prevaleceu em Brasil Novo. E isso que nos fez ser o município com menos contágio em 2020. Acho que o bom senso de toda a liderança política, a religiosa e também do comerciante. Porque a gente viu que o comércio também se esforçou de cumprir alguns itens do decreto, já que não era o fechamento integral. A não ser esses 3 segmentos que eu te falei: bares, casas noturnas, banhários e os esportes. Esses pequenos empreendedores, o Alexandre, o que você citou aí, os bares, as casas de festa, essas pessoas, elas têm como fonte de renda aquilo, unicamente aquilo. Houve algum incentivo municipal, eu digo assim, algum custeio, alguma ajuda, porque eu não lembro se houve algum repasse estadual, né? Acho que teve um federal, se não me engano. Deixa eu só entrar junto aqui, complementar a pergunta do Ronaldo. Brasil Novo, ele ficou sem assistência do governo federal, mais ou menos isso, né? Ficou? Não. Nem eu acho que nenhum município ficou sem assistência dos governos estaduais e federais. Houve um olhar, tanto de um governo como do outro, para maiores investimentos. O Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, como nos municípios, tiveram que mudar o foco do seu investimento, voltado especificamente para essa área do Covid-19. Então, o que nos ajudou muito naquele período foi o que nós chamamos de custeio. Custeio que não estava previsto no orçamento, principalmente por emendas parlamentares. Foi o que ajudou mesmo esta região, os municípios mais pobres do Brasil, porque eu acredito que nos outros estados foi assim também, foi chamada a emenda de custeio para custear o Covid-19, as ações do Covid-19. Então, assim, o que não fez o município quebrar de vez e parar as outras atividades, tipo recuperação de estrada, asfaltamento de ruas e outras políticas públicas, educação e assim por diante, foi exatamente esse extra dos deputados federais e senadores que colocaram aqui em Brasil Novo e também colocaram em outros municípios um recurso que não cairia se não fosse a pandemia. Então, esse recurso deu com que o município pudesse se sustentar para fazer a folha de pagamento, pagar 13º, fazer as outras políticas públicas. Esses pequenos empresários, eles tiveram alguma ajuda do poder público municipal? Não. Nós não tínhamos uma fonte pagadora. O que nós fizemos com essas pessoas? Nós cadastramos todos eles, todos, sem exceção, pela assistência social, para a gente enquadrar eles nos financiamentos da Caixa Econômica Federal e no Banpará. Tinha 2 linhas de financiamento para esse pessoal. Fizeram uma espécie de encaminhamento. Exatamente. Alguns conseguiram pegar, outros acabaram não pegando nenhum recurso federal, nem estadual. Acabaram ficando no auxílio, que é muito menos do que ele ganharia no próprio comércio dele. Mas a prefeitura ajudava a encaminhar essas pessoas, tanto para o auxílio, como para os 2 tipos de financiamento, Caixa Econômica e o Banpará, para que eles pudessem se manter nesse período de pandemia. A gente acredita que em torno de uns 30% de Caçaparo conseguiram ter no financiamento, outros não. Conta mais para nós. Conta mais, vai contando. Conta mais, o nome do programa, conta mais. Então, nessa direção, a gente sentiu que essas 3 categorias de pequenos e micros empresários, eles padeceram muito, bastante. Tá. Durante o seu mandato aqui em Brasil Novo, como prefeito, quantos em verba entrou do governo federal e também estadual entrou para o município de Brasil Novo? Quantos reais? Durante o período do meu mandato ou durante o período da pandemia? Durante o seu mandato. Nós temos o recurso fundo a fundo da saúde, que não mudou os 4 anos, e temos os recursos que nós chamamos de recursos extras. Do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, é 0 para a Covid. Do Estado? Do Estado e do Governo Federal. Do Estado não veio nada? Não veio e nem nada. Do Federal? Nem do Federal. O que veio, gente, para vocês entenderem? Esse debate é interessante. Essa é a dúvida. O que Conta veio? mais. O que veio?
O que veio do governo do Estado foi remédios e medicamentos e IPIs. Só os insumos. Os insumos, através do acesso da 18ª região. Então, parte dos insumos que a prefeitura usava e continua até hoje o mesmo sistema, vinham pelo governo do Estado através da CESPA, da 18ª região de saúde. Do governo federal, nós recebemos o que já era fundo a fundo da saúde. Como eu disse para vocês agora, o que nos ajudou foi as emendas parlamentares. Isso não é porque é o Bolsonaro, foi Lula, Sim. É porque seria desta forma, com qualquer um que estivesse lá, entendeu? Neste momento. O posicionamento talvez fosse diferente, mas o recurso, eles não estavam preparados para isso. O país não estava preparado para isso, né? Nem o governo federal, nem o governo do Estado. Então, assim, do Ministério da Saúde, diretamente, o que nós conseguimos receber? O aumento do PABMAC, mas também acabava sendo insumos, recursos para adquirir medicamentos e IPIs para os servidores da saúde. Então, assim, não houve muito aumento de recursos repassado. Houve medicamentos, houve mais EPI e houve, vou repetir, principalmente a custeio através das emendas parlamentares. Mas você tem número de valor, quanto é que entrou, somando os dois, o governo estadual e federal? Quanto entrou em reais? No período 2020 durante a sua... vamos falar do último ano. Você pode falar do seu governo, né? Que você sabe. No último ano, 2020, nós tivemos um acréscimo em torno de 5%, 6% do que seria normal um ano sem pandemia. Mas a saúde de Brasil Novo, durante os 4 anos, ela recebia em torno de 300 a 350 mil mês. Então, você multiplica isso pelos meses, né? Eu não sei, não posso multiplicar isso agora, mas é essa média, que varia entre 300 e 380 mil por mês. Tá. Isso se multiplica pelos meses, né? Porque não houve acréscimo. Isso para todos os gastos com saúde. Pagar folha de pagamento, comprar medicamento, manter o hospital. Quando eu falei hospital, é bom lembrar que quase 50% de todo recurso que vem para a saúde, o hospital leva. Nós recebemos, só para ter ideia, para manter o hospital, nos 4 anos sem aumento, a gente recebe 141 mil mês. Deve ser um pouco mais agora nesse mandato. A gente gastar 270, 280 mil. Mas nos 2 anos da Covid-19 e 20, não houve um aumento de repasse do governo federal para compensar do o Ministério número de infectados, doenças, alastramento? Não. É assim, gente. O que houve de aumento foi na direção do medicamento e IPIs. Só de insumos. Insumos. Tá, gente? Você tinha que... Veio um pouco mais, mas você tinha que aplicar nos insumos. Não poderia usar para outra coisa, de fato, né? Falando em insumo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Assim, quando começou o foco da doença, que começou a se espalhar com força aqui no Brasil, aqui no norte, onde a gente mora, a gente percebe que houve um kit eu chamo de salva-vida, né? Que é esse que eles dão para a gente tratar da Covid inicialmente, né? Que é a cloroquina, né? Percebeu que o governo estadual ele inibiu a distribuição desse medicamento no primeiro momento. No primeiro momento, o governo estadual era como se ele estivesse escondendo num galpão, no porão, foi o que eu entendi, esse medicamento para não dar para a população. Contrário à posição do governo estadual e a sua cúpula, que estava querendo liberar esse medicamento em tempo hábil. Parece que ele estava esperando uma aprovação, digamos assim, que o medicamento tivesse realmente utilidade. Eu não sei se eu estou enganado, mas o senhor concorda com essa posição do Estado? Acho que foi desse jeito que aconteceu mesmo na época. E demorou pra caramba liberar o medicamento para tratamento da Covid. Que no caso o kit era uma vitamina C, a ivermectina, né? A dipirona, o zinco, né? E a cloroquina, né? Ivermectina. É assim, gente, olha, nós temos, eu disse já no início aqui que nós tínhamos 2 situações. Nós tínhamos o que a ciência estava dizendo e o que politicamente podia ser feito. Não tinha muita saída. Você não tinha uma terceira via, a não ser orar, todos os dias. Mas você não tinha uma terceira via. Não tinha opção. Não tinha, você não tinha uma terceira via. O que a ciência dizia? Cloroquina não é
não é bom, ou não cura, ou não faz a eficácia necessária do combate à Covid-19. O presidente da República atual dizia, não, cloroquina é bom. Tanto é que, já em 2021, o próprio governo federal, através do Ministério da Saúde, tirou do kit o cloroquina, porque o próprio Ministério da Saúde entendeu que ele não era eficaz para o Covid-19. Mas imagina então o prefeito aqui no município desse, como é que fica a cabeça do prefeito? Eu distribuo o kit ou não distribuo o kit? Mas será assim, foi tirada essa cloroquina, não foi a opressão que a mídia, que tem por parte aí em cima do presidente, não? São duas coisas diferentes, Daniel. O que a mídia diz e o que a ciência diz. São duas coisas diferentes, né? Eu acho que a ciência conseguiu provar, e o Ministério, através de um documento, de uma portaria, inibiu, que de fato a cloroquina não tem efeito. É eu que estou falando? Não, eu não sou cientista, eu não sou médico, mas a ciência disse que não fez efeito, que o próprio Ministério concordou depois, já no segundo ano da pandemia, concordou e retirou. Houve pressão, crítica, claro. Quem governa sem crítica não tem jeito, não tem como. Agora eu vou fazer uma Agora, só para concluir, então assim, houve a ciência afirmando isso de forma muito veemente, nos países de primeiro mundo e tudo mais, que o Ministério acabou tendo que concordando que a cloroquina não fazia o efeito necessário para combater o Covid-19. Ela foi tirada, realmente, a cloroquina. Foi tirada, mas mesmo assim, o kit que está usado até hoje, ele demorou pra caramba para liberar. Mas assim, Alexandre, a minha pergunta agora é a nível estadual. Ótimo. Nível estadual. Se o senhor fosse o governador do estado, o senhor, vendo que se eu prender o comércio, micro, pequeno empresário, e tentar atrapalhar ainda o grande, que o grande teve que reduzir também, eu vou quebrar minha economia estadual. Porque teve lugar que não teve nem conciliação, igual nós conversamos no começo, foi só X, fechou, acabou, como foi a Altamira. O senhor optaria por conciliar, o senhor optaria por liberar, ou o senhor optaria por simplesmente seguir rigidamente o decreto e fechar? É uma pergunta bastante crucial, uma pergunta bastante difícil de responder, né? Ela é bem comprometedora, né? Mas é assim, é bastante legal dizer o seguinte: conta mais para nós. Cada governo tem uma mentalidade diferente de governar e de agir. A gente pode falar isso do Pará, mas se a gente for ver da nossa confederação, de todos os estados, 20 estados optaram por isso, por fechamentos, decretos de fechamentos. Então o Pará não foi um estado isolado, né? Por quê? Porque quando olhava-se para o país do primeiro mundo, é lá que teve fechamento. A gente viu cenas que a gente nunca imaginaria de ver cidades desertas, cidades de populações enormes. Portugal, né? Portugal, França, Inglaterra, Estados Unidos, cidades que ficaram desertas. Ninguém andava na rua, a comida era entregue na porta, ou saía um por família. Era algo que a gente era inimaginável, só em cena de filme. Só em cena de filme. Pessoas sendo botadas para dentro de casa, em país, pela polícia, sendo espancados na rua para ir para casa. Então, gente, era um cenário. Então, a decisão do governo do estado, e na época eu era prefeito, e a gente dialogava bastante com o governador, era tentar conter a transmissão. O acerto do fechamento foi o mais acertado? Foi o mais acertado em Brasil Novo? Eu, sinceramente, não posso afirmar. Se tivesse deixado tudo liberado, o contágio podia ser maior, eu não sei liberar, eu não sei te dizer. Eu sei que em Brasil Novo, aqui pra gente, as medidas dialogadas com a sociedade, elas sugerem efeito positivo. Tanto é que em 2021, quando esse diálogo, ao meu ver, sem crítica, deixou de existir, a pandemia cresceu e nós tivemos muito mais óbitos, muito mais internamentos, muito mais agravamento da doença aqui no Brasil Novo. Foi por falta de medida ou não? Eu não posso afirmar. Eu estou dizendo que houve um aumento significativo. Disciplina, houve um aumento. E isso pode ter sido causado por falta de um diálogo, mais consenso entre a sociedade e o poder público. Porque é assim, o gestor também responde pelos seus atos. O Ministério Público, para você ter ideia, ele me notificava semanalmente, o Ministério Público, pedindo explicações do direcionamento dos decretos que a gente tinha que cumprir
do Estado, federal e o municipal. Porque também teve decreto federal, que os municípios tinham que cumprir. Então, era um conjunto de decretos que a gente aqui embaixo na ponta, como prefeito, a gente ficava tonto. O que fazer? Então, assim, você tinha que optar. E a gente optou pelo diálogo, né? Nem todo mundo ficou satisfeito, nem todo mundo saiu bem, saiu pessoas prejudicadas, saiu alguns comerciantes prejudicados, dessas áreas que eu já falei, mas a gente saiu com uma vitória 2020 interessante. Tá, eu quero entrar aqui dentro do município, na questão da infraestrutura, outras coisas. Vamos. Mas eu tenho uma última pergunta da questão do Covid, né? Tem uma dúvida que, por parte minha, e também por parte de alguns, né, que estão nos acompanhando aí, com certeza. é a questão que muita gente diz assim, rapaz, para cada morte de um Covid, ela vem uma quantia. Pela informação, a gente ficava entre 16 a 20 mil reais. Isso é mito? Aí eu quero saber se isso é verdade, se isso é mito, se realmente cada pessoa que morreu veio do governo federal, ou estadual, não sei, para o município, pela aquela pessoa que morreu de 6 mil a 20, ou de 10 mil, não sei. Se é verdade, se não é. Não, é mito. É mito? Não, é mito. Nem o caixão a gente não conseguia. Não ter ideia. Então não vinha nenhuma verba por questão de pessoa, se morreu ali, foi confirmado por Covid, morreu, porque a dúvida é uma dúvida, mas eu gostaria de esclarecer que é mito. É mito. Pois é, a dúvida Ninguém recebia por morte. A dúvida é, por isso que está parecendo que fulano morreu de Covid, às vezes morreu de outra coisa, botaram lá Covid porque vem uma quantia. Isso é uma dúvida que eu acho que a maioria... Eu gostaria de falar com quem está nos ouvindo, gente, não é uma verdade isso. Na época a gente conversava com muitos prefeitos, porque assim, as redes sociais pregavam muito isso, massificaram isso. E a gente pensava com muito. Eu perguntava para os prefeitos, vocês recebem? Não. Então isso foi um mito. A gente não recebe, nenhuma prefeitura recebeu ou vai receber por morte. Né? Recebe um acréscimo, como eu já falei para vocês, para comprar insumos e outros itens para garantir a vida. Os mortos, a gente não conseguia nenhum caixão. E em algumas famílias a prefeitura ainda tinha que dar um caixão lacrado, com recurso próprio. Tá. Não havia, então vamos dizer... Então tá bom, eu quero entrar em outra parte, mas só para complementar, só um momentinho, só para complementar essa pergunta e nós esquecer o corona. Vamos esquecer o corona, vamos só complementar. Também existe um pensamento por parte de algumas pessoas, que dentro do município, ainda não sei, mas a gente pode entrar no portal de transparência, né, depois, fácil. E verificar. Vou entrar depois no portal da transparência Brasil, não vou verificar. Que entrou durante a pandemia, até 2020, se eu não me engano, entrou cerca de 1,8 milhões. É mito ou é verdade? 1,8 milhões para que área? Para saúde, para Covid. Em 4 anos entrou. Entrou, né? Sem dúvida. Mas foi por causa... Foi por 4 anos. Na somatória, deixa eu repetir. O que vinha, chamado Fundo a Fundo da Saúde, ele continuou durante 4 anos com pandemia ou sem pandemia. Se a gente for somar todos os recursos que vieram direcionados à saúde para combater o Covid, dá muito mais do que isso aí, Daniel. Porque a gente tem que somar os recursos das emendas parlamentares. Dá muito mais do que isso aí. Talvez dê o dobro do que tu está falando. Se a gente somar os 4 anos e mais o principal ano 2020, ele dá o dobro disso aí. Porque só de emendas parlamentares ultrapassou bem o valor que tu falou. É bem mais do que esse recurso. Eu acredito que, somando os recursos de fundo a fundo, mais as emendas parlamentares, a gente pode chegar a 3 milhões. Mas bem mais. Durante o percurso da pandemia. O mandato. Durante a pandemia. Os 4 anos. Durante 4 anos. Os 4 anos, entendeu? Mas assim, no último ano, que foi 2020, que é maior, se você somar as emendas e o recurso, ele passa de 1.600.000 para 1.800.000. Né? Só no último ano. Viu, pessoal? Isso aí é bom, esse esclarecimento, que é uma dúvida, né? Bora sair um pouco da Covid? Vamos sair do Covid. Já começa a ser Vamos voltar, né? Ô, Alexandre, só para contrair. O senhor chegou nessa região em 1972? 72. E o seu ingresso foi em 92. Isso. 20 anos depois. A minha pergunta é o seguinte: o senhor acha que Brasil Novo... Eu não estava nessa região. Eu cheguei em 2012 aqui, fui para Medicina em 2016. Mas o senhor acha que Brasil Novo, nessa última década, deu uma evoluída legal?
esses últimos 8 anos, ele tem outra pergunta depois dessa. Você acha que deu uma melhorada? Ou não avançou tanto quanto deveria avançar? Ou está indo bem, a passos largos? Não, eu acho que avançou. Era o que poderia ter avançado? Não, podia ter avançado mais. Nós temos um sério problema no Brasil novo. Vamos falar daqui. As políticas públicas daqui, elas são extremamente retraídas. E eu falo porque fui gestor. Então estou falando com consciência própria. Sim. E qual o motivo principal disso? Em 2010, o IBGE contou os habitantes desse município erroneamente. Cometeu um grave crime contra a população brasileira no IBGE. Na época, o prefeito era o Santos. E ele aceitou o resultado do IBGE sem questionar. Quando eu saí, em 2012, quando eu perdi minha reeleição, Brasil Novo já era 22 mil habitantes. Quando eu voltei em 2017, nós éramos 14.100. Morreu muita gente. Exato, entenderam? Como o município recebe por habitante, o nosso FPM, que era 1,4, baixou para 1,0. É um drástico número. Caiu muito. E isso, pouca gente debate sobre isso. Foi um O município perdeu muito recurso. Em 10 anos, agora já está tendo 12 anos que todo ano o município perde recurso. Em vez de aumentar, ele perde. Ele perde recurso. Porque a gente recebe ainda hoje por 15.800 habitantes. 15 mil tem a cidade. Mas hoje somos quase 30 mil habitantes desse município. E esses dados, é só você contar o número de matrícula escolar e de eleitor. Nós estamos chegando a 17 mil eleitores, mas tem mais eleitor do que habitante. Sim. Os números falam, né? É um erro grave e que tirou das mãos dos gestores e continua tirando do atual recurso de fazer política pública. Por exemplo, Medicilândia é 1,4, enquanto o nosso FPM aqui, ele varia entre 700 e 900 mil reais mês, Medicilândia está 2 milhões. Sim, no caso, fica difícil para trabalhar desse jeito, né? Você fica porque o município da extensão que tem, recebendo por uma extensão menor. Menor, é como se você fosse um pai de família que tem 10 filhos, mas tu consegue dar comida para 3. Os outros vão passar fome, vão passar necessidade. O município de Brasil Novo está vivendo isso desde 2010, o que é extremamente grave. Esperamos que o IBGE conte esse ano, né? Se contar, vocês vão ver a diferença, porque vai valer para 2023, para o ano que vem, o município sai de 1,0 para 1,4. Vai ser uma diferença. É um salto que vai gerar qualidade de vida para toda a população. Deixa eu fazer outra pergunta que está colado com essa. Está colado com essa. Vai lá que eu vou fazer só mais uma para nós concluir, que o tempo já está. Com certeza. Sr. Alexandre, avaliando o atual governo, eu preciso dessa sua resposta. Era minha. Avaliando o atual governo, o senhor avalia ele de que forma? Em regular, bom, ótimo ou péssimo? Tá. Municipal. O atual. Tá. Municipal. Tá. Eu considero regular. Regular. Eu poderia dizer como oposição que é péssimo, mas eu estaria mentindo. Eu sofri esses ataques 4 anos na Câmara. Quem acompanhou meu mandato de perto e as sessões da Câmara, viram que eu sofri pelo atual gestor hoje as piores perseguições que o político pode ter na sua vida. 2 tentativas de cassação e um monte de situações num debate ruim que não somava no crescimento do município, feito pela Câmara Municipal da época. É uma verdade. Mas você sofreu, mas por parte deles do Poder Legislativo, teve fake news ou não? Muito fake news, muito debate que não era verdadeiro, debate que não somava para o crescimento do município. O que eu dizia para as pessoas? O município naquela época elegeu 11, 9 vereadores, prefeito e vice. Então todos tinham que se debruçar, mesmo fazendo oposição, mas na busca de melhoria para o município. Então se tornou prefeito. Então eu considero regular pelo seguinte: hoje ele consegue fazer uma gestão razoável, tem a Câmara toda a seu favor, o que eu não tive. Todos os projetos apresentados passam com facilidade. Isso facilita a vida do gestor municipal. E tem o governo do estado da mesma bancada. Isso também facilita a vida do gestor municipal. Eu considero razoável. Tem algumas áreas que eu acho que tem que melhorar muito. O cuidado com a nossa cidade está deixando a desejar e muito. O cuidado com a cidade, né? Eu moro ali, eu moro
nas casas populares, que nós estamos sendo iluminação um ano. Isso e outros fatores, né? Então, se eu considero regular, porque eu percebo que há um esforço de trazer novos recursos para o município, e isso pode ajudar a melhorar a qualidade de vida. Eu vou fazer uma última pergunta, só uma última pergunta. Sim. Eu preciso fazer essa pergunta para o senhor. Fique à vontade. Eu morei em Brasil Novo cerca de quase 3 anos. Senhor Alexandre, como é que faz para tirar definitivamente aquele lixão dali? Tá tirando minhas perguntas. Essa era a minha pergunta. É assim. Essa era a minha pergunta. Você tem que trabalhar em duas direções, né? Você precisa melhorar a infraestrutura urbana. Esse é o grande desafio para os municípios da Amazônia. Você não tem recurso específico para a infraestrutura urbana, né? Às vezes você faz um debate por não ter conhecimento, mas você não tem recurso específico. A gente conseguiu colocar no meu mandato 23 km de asfalto aqui. Quando eu entrei, o município tinha menos de 7 km. A gente deixou com mais 23. Mas isso não é uma coisa fácil. Isso foi um programa internacional que veio financiar. Então não é fácil. Isso não vai acontecer nessa gestão. Um problema internacional? É um recurso internacional. O que financiou os asfaltos que a gente colocou não era do governo federal nem estadual. É recurso do CAF, do banco chinês, que financiou o Estado acabou financiando o asfalto nos municípios dessa região. E os prefeitos, com muita luta, foram convencer o governador a investir aqui. O governador anterior Entendi. E o atual. Entendi. Lixão. Mas aí não tem um aterro sanitário? É isso que eu vou falar poderia agora. já estar funcionando? Disse que era para ter, né? É isso que eu vou Há falar. tempo disse que já era para estar funcionando. O aterro sanitário de Brasil Novo, que seria a solução para a retirada do lixão, ele foi concluído em 2015. A vala para o depósito. Mas o aterro não funciona como a vala. Vai virar um outro lixão. Eu tentei 4 anos do meu mandato funcionar o aterro sanitário. Vocês acham que eu gostava de receber críticas do lixão? Ou mandar a máquina toda semana empurrar o lixo? Ou ir de madrugada apagar fogo? Quantas vezes eu fui? Ajudar o rapaz do carro-pipa a apagar fogo? Eu, de madrugada, apagando fogo no lixão. Eu não sou melhor do que ninguém, eu ia. Então, o que precisa para acabar o lixão? 2 coisas. Ter um programa para isso, o programa tem. E essa é uma notícia boa para a população do Brasil. Quando eu saí, nós já tínhamos feito a segunda parte do aterro. O aterro estava pronto, ainda foi no mandato da ex-prefeita, a Norte Energia que pagou o serviço, 5 milhões, e nós deixamos o barracão de triagem pronto. O que falta para o aterro funcionar? Os equipamentos necessários e a conscientização das pessoas. Aterro sanitário não é lixão. Eu fiz muita audiência pública em relação a isso. Enquanto a população entender que o lixo é dela, é seu, você produziu, você é responsável por ele, não vai parar nunca. Porque vai ter na esquina o lixo, vai ter na beira de uma rua, na beira de uma vicinal, o lixo vai estar lá. Então precisa conciliar. Nós temos um programa que agora vai comprar os equipamentos, mais caçamba, máquina esmagadora, empacotadora, tudo vai para dentro do barracão. Isso deve ser concluído esse ano. A última parte para o aterro funcionar. Então eu acredito que em 2023 o aterro, o lixão deixe de funcionar. Porque esse mesmo programa vai pagar a cobertura do lixão. Aqueles bairros que a pessoa sofre muito ali no entorno. Então o programa prevê não os equipamentos para abrir, mas também a cobertura de terra por cima daquele aterro e o reflorestamento dele. Isso já tem dinheiro para isso. Tá bom, gente? Tá. Então, só que falta um detalhe, Daniel. Sim. Conta mais. Só vai funcionar, viu, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouviram falar muito isso. Quando o cidadão entender que o lixo é dele, entendeu? Eu produzo, eu sou responsável por ele. Nós fizemos um monte de casinhas para botar o lixo dentro. Ainda tinha gente que jogava fora da casinha. Enquanto o cidadão não entender que ele vai ter que pegar o lixo seco e o lixo molhado e separar em vasilhas diferentes, porque lá para o aterro, preste atenção, Daniel, não vai lata, não vai vidro, não vai galhos, não vai folha, nada disso, não vai garrafa PET, não vai lata de sardinha, não vai lata de óleo, nada disso pode entrar no aterro. As pessoas acham que é um lixão. Não é. Porque você vai ter que separar dentro de casa. O que vai para o aterro sanitário? Só o orgânico. O que é orgânico numa casa?
Resto de comida. Tá, mas aí aqueles que sobrar, o que tem que fazer com isso? Igual você falou aí, gravar pet, latinha de sardinha, enfim. O que tem que fazer com isso? A reciclagem. Lá no aterro sanitário, é isso que eu estou falando para você. Lá no aterro sanitário, só não funcionou ainda porque tu não consegue fazer isso ainda. Precisa dos equipamentos. Já fica operativo aqui? Nós deixamos criado uma cooperativa quando a gente saiu do governo. Já criada de catadores. Eles não vão catar no lixo, porque como lá vai ter os equipamentos, quando a família separar nessa sacolinha aqui o lixo seco e o lixo molhado, o lixo seco vai num carro e o lixo molhado vai em outro. Então tudo isso aqui vai entrar numa esteira seletiva. E tudo aquilo vai ser reaproveitado, como já fazem hoje, catando no lixão. Só que lá é separado. E o que vai para o aterro é aquilo que fede, que é o resto de comida. Essas coisas vai para o aterro. O resto não pode entrar no aterro sanitário. Mas eu acredito que com todos os financiamentos que está tendo, em 2023, deva começar a funcionar o aterro sanitário. Pelo menos é o que eu acredito muito, e que aquele lixão desapareça. Mas eu vou repetir, viu, gente? Só vai funcionar quando houver conscientização de cada ser humano, de cada morador desse município, de que o lixo ele precisa ser tratado com cuidado. E aí a gente já deixa o apelo às pessoas, né, que os brasinovenses, que a gente às vezes vê o lixão está chegando mais para cá. Sim. Ou seja, são as próprias pessoas que jogam fora, né, fora do lixão. O lixão está vindo mais para cá. Você vai descendo ali naquela beira ali, antes de subir para chegar no lixão, já estão jogando ali. Né? Isso. E aí, esses dias eu ia passando, eu vi, né, um cidadão. Aí a gente fica triste com isso aí. Então a gente deixa esse apelo, né? Um apelo para que a gente venha cuidar, né, dos lixos. A gente mesmo pensar no próximo porque também. Não adianta também abrir o aterro sanitário, ir lá, limpar lá e ficar aquilo limpão e depois as pessoas ir lá e jogar de novo. Não vai continuar sendo lixão. Vai continuar sendo lixão. Aí então tem a gente deixa dois bairros ali, né? Vitória Regia e a lista de bairros, onde também atrapalha muito a vida daquelas pessoas. Né? A questão do bom senso e da humanidade, né? Se colocar no lugar do outro. Até porque aqueles bairros foram criados depois do lixão. Aquele lixão não podia ser ali. Ninguém nunca imaginava, há 40 anos atrás, que aquilo lá ia ser cidade. Quer dizer, não foi planejado para isso. E aí acabou ficando cercado, né? Por 3 lados, o lixão, por bairros novos foram criados ali. E a população, de fato, padece. É isso aí, pessoal. Nós esteve aqui com esse senhor, né? Um influenciador, né? Alexandre Nelly. Foi um bate-papo. Muito obrigado pela audiência aí. Vão compartilhando, vai curtindo. Convida os amigos aí para se inscrever nesse canal. Beleza. E muito obrigado, viu, Alexandre, por atender a gente aí. E o Ronaldo Lemos faz aí as considerações final e o apelo aí para o nosso patrocinador. Queremos agradecer em primeira mão aqui do Alexandre Nelly, governou Brasil Novo aqui no último ano, 2017 a 2020, não é isso? Isso. O nosso prefeito. E convidar você aí do outro lado, você comerciante, que quer ser parceiro da gente aqui, ó. Nós temos uma cota de 10 patrocinadores, nós já estamos chegando lá. É um preço baixinho, tá? Para você fazer parte dessa equipe aqui, ó. A sua empresa passar aqui e a gente vai divulgar em todos os nossos grupos, nas redes sociais, além aqui do Conta Mais. Como a gente tem, né? Eu tenho nada de casa, tem o Posto Estrela, né? Nossos parceiros oficiais. E você tá usando um chapéu aí, né? Ganhou o chapéu por aí, foi? Tô com a pretensão aqui. Tá fazendo propaganda aí, né? Não pode não, tem que entrar no negócio. Mas obrigado aí, viu, Alexandre?